Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a gloriosa palavra do nosso Deus. Queridos e queridas, estamos meditando no livro dos Salmos. Meditamos no Salmo 54 e foi uma bênção. Então você que está me acompanhando, continue compartilhando, divulgando, comentando, dando o teu like aí para que o canal ele possa identificar e compartilhar para aqueles que amam a palavra de Deus. Queridos, vamos meditar no Salmo 55, que é um salmo de Davi também. E esse Salmo 55, ele é macabro para todos os traidores. E o tema desse salmo é: chegou o fim dos traidores. Pesado, não é? Mas aqui você vai aprender o que é que Deus faz com aqueles que são traidores, são covardes, aqueles que quebram a aliança, as alianças, aqueles que não cumprem o que falam. Então, tem uma recomendação desse Salmo 55, aplicando na nova aliança o que o Espírito Santo há de fazer com tantos traidores. E vamos aprender com a graça do Senhor, através do salmista Davi, o que Deus tem para me ensinar e te ensinar. Então não sai daí. Compartilha, divulga, comenta. Prepara o teu coração. Espero que tu e tua casa esteja bem, no nome de Jesus. Então desde já, vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor. Ore comigo. Querido Pai Celestial, glorificado seja o teu nome mais uma vez. Obrigado por essa gloriosa oportunidade de meditar e compartilhar a tua palavra nas redes sociais. Senhor, glorifica o teu nome mais uma vez, como tu tens glorificado. Manifesta de novo a tua presença gloriosa e a tua presença majestosa. Fala aos nossos corações. Seja assim, Pai, cumpra a tua palavra. Nos ajude, Pai, aonde chegar este vídeo em cada coração angustiado, como foi o de Davi, que o Senhor traga uma grande resposta e paz na alma de todo aquele que crê em ti. Eu te peço, fala conosco, perdoa os meus pecados, me cobre com o sangue de Jesus. Revela o que está por baixo das letras e assim, Pai, glorifique o teu nome. Te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo. Amém e amém. Salmo 55, ele tem 23 versos. E o último verso aqui, ele é um checkmate para todos os traidores, aqueles que são instrumentos do diabo, aqueles que dão lugar valendo mesmo para que o diabo se manifeste. O espírito decadente, penitente, condenado ao lago de fogo, ele tem espaço para toda a mente vazia de Cristo, toda a mente vazia do Evangelho, e eles têm a oportunidade de usar a mente dessas pessoas, usar a boca dessas pessoas para atingir e ofender. É o puro espírito do anticristo, que é o espírito de Satanás, que se opõe ao Espírito Santo, porém, sabendo que Satanás já está condenado, mas ele faz de tudo para atrapalhar o progresso da palavra de Deus, o progresso da palavra de Deus. Mas vai cair por terra, porque o diabo já foi derrotado na cruz, os demônios, a morte e o inferno, e todos aqueles que se opõem ao Espírito Santo serão varridos e esmagados como um trator, e ninguém ficará de pé se opondo ao Deus Todo-Poderoso. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13, diz o profeta Isaías, através do Espírito Santo. Quem vai se opor? Naum capítulo 1, versículo 3, Naum diz que contra Deus não se levanta duas vezes. Então, ai de quem se levantou e continua na rebeldia, porque vai sair da terra, vai sair do mapa, pois não há arrependimento. Prepara o teu coração, é só a introdução. Prepara o teu coração, é a tua Bíblia, onde você estiver me assistindo, no tablet, no iPhone, no computador, não sei, na televisão, não sei onde esse vídeo vai chegar, mas aonde você estiver me assistindo, prepara o teu coração. Salmo 55. Davi, ele queixa-se da malícia dos seus inimigos. Também ele persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo,
por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm e o horror me cobriu. Pelo que disse: Ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu o teria suportado, nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. Sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. Oh, glória a Deus. Eu sempre gosto de citar a nova tradução da linguagem de hoje, que para alguns que não tem não entendem algumas letras, algumas palavras aqui, letras não, né? Algumas palavras da Bíblia, na linguagem da tradução de hoje, se você não tiver um exemplar, compre que é muito bom. Fica mais fácil para você compreender a leitura. Davi diz aqui: ouve minha oração, ó Deus, não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, as muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele.
Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade, íamos juntos adorar com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixará que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Eita glória! Esse Salmo 55, talvez Davi tenha escrito após a traição do seu próprio filho Absalão, que tentou usurpar o trono dele. E a rebelião de Absalão foi uma das muitas terríveis consequências do pecado de Davi com Batseba, que ele teve que suportar. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 11 e 12. A gente abre um parênteses aqui para entender as consequências de nossos erros. Talvez seja por esse evento trágico, o próprio filho se rebeliou contra o pai. Absalão era o filho mais belo de Davi. Lembrando que Absalão mandou matar seu irmão Aminon, quando Aminon estuprou a própria irmã Tamar. Absalão ficou indignado, Davi não fez nada, e Absalão foi lá e resolveu, matou Aminon e fugiu. 3 anos depois ele volta, e quando ele volta, Davi não quer olhar para a cara dele, permite ele ficar ali no palácio, mas Absalão fica indignado e quer falar com o pai. E ele queima muitas propriedades ali, os campos de Joabe, do capitão Joabe, capitão Davi. Ele chama a atenção do pai. Então Davi vai lá e conversa, mas no coração de Absalão ele estava querendo usurpar o trono. E a Bíblia diz que ele roubava o coração do povo. E muitos, ao invés de ir para Davi, consultavam Absalão. E vinha toda aquela babação, aquela bajulação. E ele conseguiu juntar um grupo de rebeldes contra o rei Davi. E assim Davi sai de Jerusalém com os pés descalços, humilhado, porque ele não quer guerrear contra o filho para não matar Absalão. Uma parte se divide, fica com Davi, e outra parte fica com Absalão. E ele se deita com as 10 concubinas do pai, segundo a palavra de Deus, que Deus deixaria alguém se deitar com as mulheres de Davi, foi o próprio filho. E nesse interim, o exército de Davi pede para Joabe e o exército não matar Absalão. E assim Joabe não dá ouvidos. E na guerra contra Absalão e os traidores de Davi, Absalão perde a guerra, o exército perde a guerra, o exército oposto de Davi, né, perde a guerra. Absalão, ele foge no jumento do pai, e os seus cabelos eram grandes e fica enganchado na árvore, e ali o soldado lança 3 lanças nele e termina de assassiná-lo. Davi, quando sabe disso, se humilha, chora: Absalão, Absalão, meu filho. E depois ele é repreendido pelo capitão Joabe, onde Davi estava com pena de um rebelde. Ou talvez esse salmo também foi composto por Davi pelo seu conselheiro Aitofel, que é onde Aitofel se aliou com Absalão. Aitofel era um conselheiro íntimo de Davi, e alguns entendem que ele tinha um parentesco com Urias. E assim ele se vingou, né, tentou se vingar ali, se aliando a Absalão. Foi uma baita de uma traição contra Davi. E tinha Utai. Utai se tornou um conselheiro oculto de Davi. Ele se infiltrou ali no meio daquela facção criminosa de Absalão. E Utai se fez de amigo de Absalão e resolveu dar um conselho melhor do que Aitofel. Aitofel, quando vê que Absalão dá ouvidos a Utai, o novo conselheiro, disfarçado, né, porque ele estava infiltrado, para entender as malícias ali e voltar
e contaram a Davi para Davi escapar das armadilhas do próprio filho. Aitofel, quando vê isso, Aitofel fica muito triste, porque Absalão resolve agora escolher Utai para ser o seu conselheiro e demite Aitofel do cargo, exclui ele. A Bíblia diz que ele fica tão triste que ele vai para casa, coloca uma forca e tira a própria vida para ver o que ele plantou ele colheu. Assim como ele traiu Davi, foi traído pelo próprio traidor que foi Absalão. E lá na frente Absalão depois morre. Então, o plano de fundo desse Salmo 55 provavelmente foi baseado nessa história depois dessa traição. Mas lembrando que isso aqui foi um decreto de Deus, onde a espada do Senhor estaria na casa de Davi, não sairia devido ao crime, o homicídio e o adultério que ele praticou, que merecia a pena capital, que era morrer a pedradas. Mas Deus resolveu não executar, pois Davi se humilhou, pediu misericórdia, pediu perdão e recebeu a graça do supremo monarca, o Deus de Israel, o rei de Israel. E assim Davi alcançou a misericórdia e não foi extirpado do povo, nem ele e nem Batseba. Porém, Davi sofreu essas consequências terríveis. Então, já de primeiro ponto aqui, nós vivemos hoje consequências terríveis, só porque Jesus morreu na cruz, antes da gente nascer, antes da gente existir, ou coisas que acontecem na nossa vida são consequências de pecados, seja eles conscientes, sabendo que Deus desaprova e a gente pratica, e pecados inconscientes, onde não tínhamos entendimento nem conhecimento da lei santa do Senhor. Talvez assim, por as pessoas evangelizarem e não querer dar ouvidos e praticar, né, cair na gandaia do diabo, e ali está cometendo pecado, ofendendo ao Espírito Santo, sem saber. No Antigo Testamento, em Números, Deus fala que o pecado consciente, o homem seria ali eliminado. Mas o pecado inconsciente, o homem receberia o perdão porque pecou por ignorância. Aí tem essa história, Deus não tem pecadinho nem pecadão. Tem sim, tem um pecado médio, né, grave e gravíssimo. O gravíssimo é cancelamento do CPF na hora. Mas tem o pecado por ignorância. É aquele que pratica sem saber que está praticando. Deixa eu ler esse texto aqui. Números capítulo 15, versículo 27 ao 31. Se alguma alma, isso aqui é o pecado da ignorância individual. Também está em Levítico 4, versículo 1 ao 12. Se alguma alma pecar por ignorância, sem saber, para a expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. O sacerdote fará expiação pela alma errante, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural, que é o israelita, dos filhos de Israel, e para o estrangeiro, que no meio deles peregrina. Uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por ignorância, se é para Israel ou estrangeiro. Olha como Deus não fez distinção para seu ninguém. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, ou seja, sabendo que é errado e faz, quer dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e sua iniquidade será sobre ela. Então essa história de pecadinho e pecadão tem sim. A gente erra por ignorância sem saber a lei de Deus. Por isso tem que conhecer a Bíblia, tem que ler. Você que tem que fazer parte dos cultos ao Senhor e estudo da palavra e ler a Bíblia para entender o que Deus quer e o que Deus não quer. E assim, a consequência é sim, e elas são ferrenhas. Por isso que ninguém pode dizer a Deus que não sabia. Veja, estamos pregando o Evangelho, estamos anunciando o que Deus quer e o que Deus não quer. Quem mente é filho do diabo, quem não perdoa é filho do diabo, quem é rancoroso é filho do diabo, quem é avarento é filho do diabo, quem é idólatra é filho do diabo. Quem pratica a sensualidade, a lascívia, a luxúria, a idolatria, a feitiçaria, a timidez, o roubo, o furto, o homicídio, o parricídio, o feminicídio, o matricídio, fraticídio, infanticídio. Quem comete esses pecados, a irreconciliação, pessoa que não se reconcilia com ninguém, amargurados, amarguradas, rancorosos, essas pessoas que têm ódio no coração, que praticam glutonaria, os avarentos, prostitutos, os adúlteros,
os fornicadores, os desobedientes aos pais, os bebarrões, todas essas práticas e coisas semelhantes a essas que a Bíblia diz, quem pratica não herdará o reino de Deus. Será lançado para o lago de fogo, porque está dominado por Satanás. É filho do diabo, que mente, que engana, que defrauda, que está na maracutaia, pessoa rancorosa, coração duro, pessoa que não perdoa, pessoa que ama a si mesma, é egoísta, soberba. Todas essas pessoas que praticam isso, quem está na mente delas são os demônios enviados por Satanás. Então existem essas transgressões de Deus, da lei de Deus, que alguém pratica e não sabe que Deus é contra. Há um perdão. Mas as pessoas já conhecendo a palavra do Senhor, a lei do Senhor, o padrão de vida de Deus, e rejeita e pratica, não tem oração certa para essas pessoas, porque elas praticam sabendo que Deus abomina e detesta. Não existe oração para essas pessoas. Veja no Novo Testamento que João disse. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Olha que coisa extraordinária. Iniquidade é transgressão da lei. Os transgressores da lei. Os marginais, que vivem na margem da sociedade e não obedecem a lei de Deus, lei da sociedade, do Estado, nem nada. Então eles são iníquos. E há pecados, João diz, deve-se orar. Transgressões, desobediências, insultos, injúrias, calúnias, difamações, que haverá perdão. Isso no Antigo e no Novo Testamento. Por quê? Cometeu erros por ignorância, não sabia, agora sabe. Aí João diz, mas tem pecado que eu digo que não ore, que é pecado para a morte. Lá no Antigo Testamento que a gente leu, com a mão levantada, ou seja, sabe que é errado e pratica. Por esse, não ore. Olha para aí, não clame a Deus para que o Senhor venha perdoar, porque são ofensas ao Espírito Santo, aleluia, ofendendo a santidade de Deus, ofendendo a cruz de Cristo, ofendendo Jesus, ofendendo a igreja, desprestigiando, descredibilizando os salvos em Cristo. Aí o Espírito Santo, através de João, diz, não ore a mim, que eu não perdoarei. São dignos de morte, porque já está no pecado, então está morto espiritualmente. E Deus não quer comunhão, relacionamento, casamento, conexão com esses tipos de pecadores que são instrumentos de Satanás, pois no céu não vai entrar. Pois aqui não tem mudança, não tem arrependimento. É o que a gente vai ver aqui no Salmo. Não se arrepende. O próprio Deus diz, não ore a mim, eu vou matá-los. Então o próprio Deus se responsabiliza de arrancar essas pessoas da terra e mandar o espírito para o abismo e no final, no dia do juízo, ressuscitar o corpo, mandar o espírito para o corpo e julgar, segundo a palavra do Senhor, condená-los ao lago de fogo preparado para Satanás. Triste é o fim de pessoas assim, irmãos, que não crê na palavra, que faz o que quer. Então, vá para o lago de fogo sozinho. Então, cuidado quando você quiser orar por alguém que se apostatou da fé, desviou-se dos caminhos do Senhor. Em Hebreus 6 diz que é impossível essas pessoas voltarem depois que foi conhecido o dom supremo. É impossível que elas voltem, não tem arrependimento. Hebreus capítulo 6. Olha quem está só no primeiro verso do Salmo 55, viu? Só no primeiro. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e caíram, sejam outra vez renovados. Mudaram, se arrependeram. Não mudaram, não se arrependeram. Para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério, ao ridículo, à vergonha, ao escândalo. Só esses versos aqui. Então o escritor disse que é impossível que essas pessoas tenham um pinguinho de arrependimento, de tristeza, né, de frustração, de decepção, decepcionar a si próprio por ofender a Deus depois que conheceu Deus.
receberam o Espírito Santo, provaram o dom celestial, tiveram as visões e revelações de Deus. E olha, abandonaram Deus, abandonaram Jesus, abandonaram o Espírito Santo, abandonaram a igreja, caíram, recaíram no pecado, voltaram para as mãos de Satanás. Pedro diz que é como um cão que volta a comer o vômito e um porco depois que tomou banho. A porca voltou para o lamaçal. Então é impossível que essas pessoas se arrependam. Aí você vê um crente desviado. Tem crente desviado dentro da igreja, desviado, apostasia doutrinária, não quer saber mais da doutrina. Apostasia moral, eles praticam moralidades que não sentem nenhum peso. Nenhum peso. E apostasia espiritual, não está nem aí para Deus. Doutrinária, moral, espiritual, não estão nem aí para Deus. A mente já está cauterizada, o coração está fechado. Essas pessoas não têm vida de oração, essas pessoas não têm vida de comunhão com Deus e nem com o próximo. Essas pessoas são frias, mornas, insensíveis. Essas pessoas, às vezes, elas se vestem de cristãs, até levam a Bíblia, elas até cantam, elas até pregam, elas fingem que têm comunhão com o Espírito Santo, mas na prática do Evangelho não ama ninguém, não evangeliza ninguém, não cuida, não tem nada. Por quê? Elas recaíram, então elas são fingidas, elas são mascaradas dentro da igreja, porque elas estão desviadas dentro das igrejas. E se a igreja está com comunhão com o Espírito Santo, está com a vida de obediência, o próprio Espírito Santo vai revelar para essas pessoas que estão transgredindo, estão desviadas da igreja. Então, primeiro ponto, há pecados terríveis e consequências desastrosas. Se foi Aitofel, Absalão, que impulsionou Davi a compor este salmo, consequências dos erros dele. Eu carrego consequências de erros terríveis por não conhecer a Cristo. Carrego até hoje, até o fim da minha vida, marcas que às vezes não adianta chorar, não adianta nem pedir oração. São consequências de erros lá atrás, sem conhecer a Cristo, e eu vejo aqui colhendo coisas amargas e consequências também da própria presença do Senhor, onde o Espírito Santo me alertou em muita coisa e eu não dei ouvidos ao Espírito Santo, e hoje eu saboreio amargos, mesmo cristão, mesmo há 16 anos de crente, traições de irmãos na fé, traições em famílias, sinto desprezo, sinto o nojo de pessoas que se dizem cristãs, que são mentirosas, instrumento do diabo. E lá eu fiz um elo, acabei fazendo um elo, um laço de amizade com traiçoeiros e traiçoeiras. Ou, se eu fosse falar, meu Deus do céu, dava mais de 2 horas, 3 horas de vídeo dessas experiências de traidores que eu não ouvi a voz do Espírito Santo, não dei atenção e saboreei frutos amargos. E até hoje eu estou sofrendo consequências terríveis por ter feito elos com pessoas que Deus não mandou fazer. E eu, por desobediência, não dei ouvidos, colhi. E hoje eu sofro coisas amargas. E é muito decepcionante, porque você confia em certas pessoas e essas pessoas são traíras, elas são covardes, elas fingem serem cristãs, fingem ter o Espírito Santo. E o Espírito de Deus, o próprio Deus, nos alerta em sonho, na palavra, usa pessoas. E a gente não quer dar ouvido, acha que aquela pessoa, não, que é isso, fulana, não, é impossível, ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus. E a gente acaba quebrando a cara, porque a gente olha a aparência e Deus revela o coração. Mas tudo isso, a Bíblia diz em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo isso é para o meu bem, talvez para o seu bem, um aprendizado, vigilância, somos atalaias de Deus. Nem todo mundo devemos compartilhar, nem todo mundo deve deixar entrar na nossa casa, nem todos devemos apertar a mão, nem todo. Isso é aprendizado e ficar firme. Porém, eu colho frutos amarguíssimos, que aqui no vídeo eu não posso contar, mas que eu saboreio e não é fácil não. Talvez nesse primeiro ponto aqui, você também está colhendo coisas amargas. Você casou com quem não devia, você se relacionou amigavelmente, afetuosamente com alguém que você não devia,
e essa pessoa foi uma traíra. Lembre-se que Davi aqui está sofrendo traições. E eu disse que o tema desse Salmo 55 chegou ao fim dos traidores. E, e não é fácil a pessoa que você coloca uma afeição, um carinho, uma atenção, torna a pessoa um objeto, um foco, não é objeto não, um foco especial para você. Toda hora, todo tempo você é amigável, você é amável, você é companheiro, companheira, tá? Mão aberta para essa pessoa. O que ela precisar, você está ali, ó, voluntariamente para ajudar. Você é uma bênção. Você ajuda, você socorre na comida, na roupa, provendo, se for dinheiro. Você está ali dando assistência emocional, dando assistência, né, financeira, material. Qualquer área que a pessoa está vulnerável, está precisando ali, você está ali socorrendo. E aquela mesma pessoa lhe dá facadas nas costas. Terrível, não é? Deus passou por isso. A primeira traição foi no céu. Deus fez o diabo, que era o anjo querubim. Encheu ele de pérolas, como diz Ezequiel 28. Colocou nele a música. E ele se sentiu um Deus. E quis colocar um trono e ser semelhante ao Altíssimo. Isaías 12, 14. Né? Mas Deus abateu e preparou o inferno para ele. A primeira punhalada nas costas foi no céu. E depois vem Adão e Eva, trai a palavra de Deus e vem as consequências, não é? Caim matou o próprio irmão, traiu a confiança do irmão Abel e assassinou seu irmão. E vem discorrendo até os dias de hoje. Davi passa por isso, Moisés passou por isso. Todos os homens e mulheres fiéis de Deus na Bíblia sofreram traições por causa do pecado. O espírito traidor, que é de Satanás, atua, gente. Atua fortemente em quem dá lugar para ele. Jesus passou por isso. Judas, o apóstolo escolhido por Cristo, o discípulo amado pelo Senhor Jesus, traiu o mestre por 30 moedas. E depois que ele viu, teve remorso, foi e tirou a própria vida, feito Aitofel. José, escolhido por Deus, foi traído pelos seus próprios irmãos, mentiram na cara dura para o pai. Mais de 13 anos escondendo uma mentira, depois Deus traz à tona e revela. E tantas cenas que a Bíblia diz de traições para cima e para baixo. E você vê de Gênesis a Apocalipse, traidores e traidores e traidores. E a primeira traição é contra o Senhor. Jesus diz em João 15, 18: antes que o mundo vos aborreça, aborreceu primeiramente a mim. Então, antes de me trair, lhe trair, traiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em 2 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo diz que ele passou por vários perrengues. E ali na lista dele, ele diz ali que passou por quê? Falsos irmãos. Terrível, né? Passou naufrágio, apanhou, levou pedrada, passou fome, sede, foi preso. E ele diz: falsos irmãos. Então até o apóstolo sentiu isso aí, a covardia. Daniel na cova dos leões foi traído por aqueles 3 amigos do rei Dario, covardes, que queriam a morte de Daniel. E mais personagens da Bíblia que a gente aprende. E na vida, né, diária, traidores para cima e para baixo. E é uma lição tremenda esse Salmo 55. Uma obra de traição. Romanos capítulo 1, Paulo fala da lista ali, né, dos delinquentes, das pessoas que conhecem a Deus, mas preferem honrar a criatura do que o Criador. E Paulo fala que estão cheios de iniquidade, desobediência, malignidade, murmurações, que são as difamações e as calúnias, sendo desobediente aos pais, são nécios, infiéis nos contratos, sem palavras. E essa palavra de Paulo, através do Espírito Santo, para a igreja ali de Roma, fala aqui, ó, do Salmo 55, onde são pessoas que quebram a palavra, quebram aquilo que diz. Elas dizem uma coisa, mas elas fazem outras. E é nesse momento aqui que eu e você se perde. Às vezes a gente confia segredos nossos e dá uma credibilidade a alguém que você acha que aquela pessoa é total confiança de você desabafar e você expõe. Quantas amigas não tomaram maridos das suas próprias amigas? Quantos irmãos não tomaram a própria mulher do irmão, a cunhada? Quantos pais ficaram com as suas noras, traíram seus filhos? Mães ficaram com genros.
traições dentro de casamento e dentro de família. Quantos patrões não ficaram com funcionária? Patroas traindo seus maridos, ficando com funcionários. Quantos pastores cometendo adultério, ficando com as irmãs, casadas ou solteiras, cantoras, pregadoras, missionárias, seja lá o cargo que essas irmãzinhas tinham. Quantos escândalos na Igreja Católica, os padres homossexuais e essa baixaria toda. Enfim, essas pessoas, elas falam, mas não vivem. Elas falam, mas não cumprem. E a Bíblia está cheia desses exemplos aqui. E Jesus ensina, o nosso falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Se eu digo sim e faço não, o não veio de Satanás. Se eu digo não e faço sim, o sim veio de Satanás. É de procedência diabólica, de procedência do próprio espírito, o espírito decadente. E aqui Davi, ele confiou no filho, foi traído. Confiou em Aitofel, foi traído. No livro de 1 Reis, tem a história de Adonias, outro filho de Davi, que foi assassinado. Também traiu o pai e foi assassinado. Joabe traiu o rei, morreu. O sacerdote traiu, morreu. O exército traiu, foram varridos da terra. Ou seja, não é o homem, a sentença humana, mas é o próprio Deus que entra em ação. Aleluia. Eu quero lhe dizer, Deus entrou em ação. Deus entrou em ação e vai torar a língua dos traidores. Chegou o fim dos traidores. O Senhor chamou Israel para ser um povo eleito e santo, sacerdotal, conforme Êxodo 19:6. Povo sacerdotal. O que é que o povo faz? Quebra a aliança lá no deserto, adorando o bezerro de ouro. Aí 3.000 pessoas morreram naquele dia. Lá vai Moisés de novo no monte, pega de novo as 2 tábuas dos 10 mandamentos e repassa novamente os mandamentos. Mas o povo, infiel a Deus, viu que Deus fez no Egito, que Deus proveu no deserto, quebrou a aliança, quebrou o pacto. Moisés morre, Deus leva Moisés para a glória, vem no comando de Josué. E o povo promete a Josué que vai obedecer a Deus. Quando Josué morre, o povo abandona a Deus. Entra na terra prometida, abandona. Deus mesmo disse que quando o povo entrasse na terra, ia abandonar o próprio Deus. E Deus assim usou os próprios habitantes da terra de Canaã para perseguir e oprimir os rebeldes, os inconfidentes. E isso é muito frustrante e decepcionante, porque Deus separou esse povo para ser uma bênção. Quantos na igreja o Senhor não chamou? Na nossa geração, geração passada, século XX, XIX, XVIII. Quantos homens e mulheres Deus nos chamou? E ali para ser uma bênção, e lá na frente se corromperam e quebraram o voto de confiança a Deus. E Deus, olha, varreu da terra. Os reis, Deus rasgou de Salomão e confiou 10 tribos na mão de Jeroboão, o superintendente. Jeroboão se desvia e vai adorar Baal em Samaria. Deus vai lá e manda o profeta, o altar quebra. E Deus levanta Josias para substituir Jeroboão corrompido. E mais, e mais, e mais, e mais, como Acabe, como Manassés e tantos outros que quebraram a aliança de fidelidade, pacto, voto. Aleluia. Eu mesmo, se eu abandonar a Cristo, minha cova já está aberta. E muitos brincam com Deus e achando que Deus não vai cobrar, não haverá acerto de contas. Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de nós se a gente quebrar o aliança, o acordo que fez com Deus. E qual é esse acordo? Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Não precisamos de mais ninguém. Se a gente abandona Jesus e vai para outros gurus, outras religiões, quebramos o pacto. E não tem mediador entre Deus e os homens se não for Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Então muitos abandonam o Senhor e vai procurar outras religiões para melhorar de vida, para ter isso, para ter aquilo. Quebrou o pacto e merece a condenação da parte de Deus. É muito grave esta palavra. Você que está me ouvindo, cuidado. Você que é desviado da igreja, quebrou o pacto com Cristo. Volte enquanto tem tempo. Porque a morte é de repente. E ela não vai lhe dizer nem a hora nem o dia. E pode pegar de repente. Davi diz, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Então Davi está num abatimento terrível aqui. Está na profundeza da sua tristeza. Na melancolia
pessoal muito grande, ao ponto aqui de estar depressivo com essa perseguição que ele estava vivendo. E suplicando ao Senhor. Aqui é lindo demais, porque Davi, no meio das suas dores, busca a Deus. Aleluia. No meio das suas angústias, busca o Senhor. E por causa do clamor, do grito do inimigo e da opressão do ímpio, do desumano, do cruel, do covarde, do traidor, do desleal, o clamor deles, o grito deles, ou seja, amedrontando, pois lançam sobre mim iniquidade. Aqui, lançar sobre mim iniquidade, o verso 3, eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos, para amedrontar literalmente, e a perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim, me odeiam. Olha para aí. Lançam sobre mim iniquidade, com furor me aborrecem. Então tem nojo, esse desprezo aqui é o sentimento de ódio. Esse ódio, um ódio concentrado, duradouro. E aqui o diabo, usando os seus agentes humanos, mostrando totalmente o desprezo a Davi, o ódio contra Davi, o nojo contra ele, inferiorizando ele, rebaixando ele, descredibilizando ele, injuriando ele, tendo uma repulsa, uma hostilidade contra Davi. Satanás agindo. E aqui, quantas vezes o diabo, hoje, não levanta? Levanta maridos contra esposas, esposas contra maridos, filhos contra os pais contra os filhos, crentes, ovelhas contra os pastores, pastores contra a ovelha dentro das igrejas, mundo adentro, mundo afora. Quantas vezes os demônios eles não aproveitam essa brecha, essa legalidade que os pecadores dão emocionalmente e revelam o ódio maligno. E Davi diz o quê? Davi diz o quê? O clamor, as ameaças dele. E quantas ameaças a gente não escuta? Aleluia. E lançam sobre mim iniquidade, ou seja, crimes. O apontamento. Quantas vezes eu e você não é apontado? Isso é coisa do diabo. O diabo é um acusador. E outra coisa, se a gente é perdoado por Deus, Deus lança no mar do esquecimento nossos pecados. Quem vai lembrar nossos delitos? O próprio diabo, que está na boca de quem deu lugar para ele. Efésios 4, 27. Paulo disse, não deis lugar ao diabo. Não dê oportunidade para o diabo. Mas os demônios entram, vai buzinar no ouvido e os pecadores acreditam. E assim injuriam, caluniam, difamam, cometem perjúrio. Os falsos testemunhos estão à torta e à direita. E lançam a iniquidade. Na Nova Tradução, calamidade. Lançam desgraças. Olha para aí. Desgraçando a vida, desfavorecendo, querendo que a pessoa entre em ruína, entre em falência. Eu quero que a tua vida seja uma vida miserável. Tu não vai prosperar nunca. Tu vai falir, tu não presta, tu não tem moral. Quem és tu? Olha para aí, irmãos. E Davi, sentindo tudo isso aqui, tremendo de medo. O receio. Isso aqui foi ótimo, pois Davi não mostrou glória, nem pompa, nem superioridade. Davi mostrou fraqueza humana. E recorreu a quem? Recorreu à fortaleza inabalável e indestrutível que é Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia. E veja que esses instrumentos de Satanás lançam sobre nós desgraças, calamidades, ruínas, aleluia. Quer que a gente perca o favor de Deus, quer que a gente seja desfavorável, quer que a gente receba muitas maldições. E isso vai espalhando. Provérbios 6, 16 a 19, 6 coisas que Deus odeia, a sétima ele abomina, e a sétima coisa é quem semeia discórdia entre irmãos, semeadores de discórdia. Então é o que o diabo faz usando essas pessoas, vai nos destruindo. Tem gente que nem nos conhece, e por instrumento do diabo vem uma fofoca, vem uma calúnia contra nós, espalha, e a gente nem sabe. Eu nem sei quantas vezes eu fui caluniado por pessoas que nem sequer me conheciam, mas por causa de alguém que me difamou, leva meu nome e os outros acreditam. Nem sequer me conhecendo, nem pessoalmente, nem por vídeo, nem por nada. Porque alguém deu lugar para o demônio usar a boquinha e falar. Mas isso é natural.
Isso é normal, porque estamos na terra, nesse mundo penitente, podre, corrupto. Enquanto estamos aqui, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem que ter bom ânimo, muito bom ânimo em Cristo. E só Deus pode julgar e esperar o Senhor nos defender. Se não defender aqui, no dia do juízo, Deus nos defenderá. Existem mentiras contra mim, contra você, que pessoas inventaram, falaram essas mentiras, que estão durando. Ó. Estão durando. E a gente, Senhor, até quando o Senhor não fará justiça? Até quando o Senhor não vai quebrar essas mentiras, Senhor? Até quando tu vai permitir, Senhor? Quem vai dar credibilidade, Senhor? Tem que esperar o Senhor agir. Mas eu já disse, chegou o fim dos traidores. Chegou o fim de muitos traidores. Aguardem. Davi diz, aí lançam sobre ele iniquidade, né, com ódio, com furor, com nojo de Davi. Isso é muito triste. Sabe o que eu entendo que me deixa muito triste? É o que eu falei no começo. A gente tem pessoas que estão assim, de mãos dadas, irmãos. Pessoas que a gente conversa coisas e daqui a pouco essas pessoas cometem covardias contra nós. E além de nos traírem, essas pessoas, elas nos desprezam, olham para nós com um olhar superior e acha que é melhor do que a gente, talvez porque tenha dinheiro, porque tem uma casa, porque tem um carro, porque tem um emprego, enfim. Elas se sentem tão superiores que elas se esquecem que se for um crente, está cometendo uma ofensa terrível contra o Espírito Santo e só se esquece que está viva porque é Deus quem quer. Só respira porque Deus quer. Só está de pé porque Deus quer. Porque não é contra nós. Não é contra nós. É contra o Deus Todo-Poderoso. E a qualquer momento, Deus vai dar uma surpresa para essas pessoas diabólicas. É triste, viu? É muito triste. Mas virão notícias de perto e de longe. Pessoas que um dia você acreditou que eram pessoas fiéis. Um dia que eu e você acreditou que essas pessoas foram dignas da gente confiar algo. E essas pessoas vão ter um fim terrível. Davi diz, meu coração, que é minha alma, né, meus sentimentos, minhas emoções, está dolorido dentro de mim. E terrores da morte me dominam. Medo da morte de Davi era terrível. Hoje estamos em Cristo, Cristo derrotou a morte, e a morte para um cristão não assusta. É só uma passagem para a eternidade celestial. Mas Davi aqui com medo terrível de morrer. Temor, medo e tremor me sobrevém. E o horror se apoderou de mim. Então estava com calafrio, um pânico estava tomando Davi. Veja como os demônios vêm para causar pânico, assombro, medo, angústia, mazela sobre a vida de um fiel. Para que ele trema, tem que recorrer a Deus. Tem que recorrer ao Senhor. Pelo que eu disse, que me dera ter asas como de pomba, porque então voaria, estaria em descanso. Esse que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Eu me, eu me apressaria a escapar da fúria do vento e da tempestade. Tem situações que eu e você queria estar como Davi voando, escapar. Mas Deus não permite porque Deus está nos ensinando muita coisa. A nossa tribulação produz paciência, paciência experiência, experiência esperança. Ela não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5 em diante. Então tem situações que você está vivendo, que eu estou vivendo, que a gente está vivendo, que a gente queria escapar, correr. Mas, se é necessário viver para ter um aprendizado aqui, suporte. Mas está vindo o socorro de Deus. Suporte. Suporte mais um pouquinho de tempo. Falta pouco. A dor que está sentindo vai passar. Falta pouco. Aleluia. Deus já entrou em cena. Ainda que você não veja, você não perceba, você não sinta, Deus está agindo. Deus está agindo. Aleluia. Lembre-se que Deus deu a Adão sono. Não era bom que o homem estivesse só. Deus fez o homem dormir. Tirou a costela. Quando o homem acordou, foi aquela surpresa. Então Deus, ele nos dá sono. Ele nos dá descanso na alma. Porque ele já entrou em cena para resolver
essa situação que você está vivendo, que eu estou vivendo. Deus já está agindo e vai vir uma surpresa boa. Toma posse, glória. Aí ele diz: despedaça, Senhor, e divide a língua deles, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Ou seja, uma baita de uma esculhambação, uma desordem moral, crimes à torta e à direito, corrupções à torta e à direito, não tem lei, não tem governo, não tem nada que pare esses filhos do diabo. E eles estão assim, olha, de vento em popa. Parece a realidade do Brasil em muitas cidades, em muitos bairros, em muitas ruas, né? Crime à torta e à direito, gente mata e vai para a audiência de custódia, e na audiência de custódia são liberados, gente que atropela a gente, mata, está dirigindo bêbado, e bala perdida, aí mata a criança, e um desmantelo total, e cadê a segurança pública? Cadê o governo? Cadê o presidente? Estamos entregues às baratas. Se Deus não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Já diz o Salmo 127. Então, se não é Deus que nos protege na entrada e na saída, ai de nós, viu? Ai de nós. Ladrões roubando, furtando, mercados, supermercados, farmácias, vendedores ambulantes, roubando motos, carros, caminhões, e assim a bandidagem correndo feito água. E Davi pede para que Deus despedace a língua, despedace essa marginalidade e essa impunidade nos dias dele. Imagine nossos dias. Imagina nossos dias. Aleluia. Pois não era um amigo, não era um inimigo que me afrontava. Então eu teria suportado, nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque eu me teria escondido dele. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia e meu companheiro íntimo. Partilhávamos momentos agradáveis, íamos com a multidão à casa de Deus. Olha para aí. Isso aqui, no Salmo 41, 9, como João 13, 18. 13, 18 de João, Jesus disse a Judas: vai, o que tem que fazer, faz depressa. Salmo 49, 41, 9, meu amigo íntimo, que comia comigo me feriu calcanhar. E como eu falei no começo, quantas vezes você e eu está de carne e unha, unha e cutícula, e às vezes está com um traidor. Eu conheci um jovem, Sony, quando eu era adolescente, e muito, naquele tempo, se juntava, né, a galera, que era bairro contra bairro. E ali num bairro de Torrões, em Recife, tinha a galera da BT, acho que era Batalhão de Torrões, acho que era assim. Eu era adolescente e muitos morreram. Eu fui ver até sobrinhos, um sobrinho da minha ex-madrasta que foi assassinado participar disso aí. E eu fui lá ver o rapaz morto. Morreu com 17 anos. E muitos se debandaram, foram para São Paulo. Outros se converteram a Cristo, ficaram na igreja para não morrer. E esse rapaz Sony, ele se afastou disso aí. Porque essa patotinha roubava, usava drogas. Era um desmantelo naquela época. E um segurança do supermercado começou a fazer amizade, ter amizade com esse rapaz. Sony, ele tinha 18 anos. E muitos diziam para ele: se afasta, esse cara é traiçoeiro, não confia nele, não confia nele que ele é covarde, te afasta. E Sony não dava ouvidos. Aí começava a tomar cachaça. O vigilante do supermercado entregou a arma de fogo para ele e deu muita confiança. E um domingo, era 12 e pouca da noite, do dia, ia dar 1 hora da tarde, era um domingo, foi no domingo. Veja como Deus fala, né? Tinha uma conhecida da minha ex-madrasta, o apelido dela era Beth. E ela teve um sonho, e o sonho foi muito ruim. Ela foi e contou para a Sony se afastasse esse cara. O cara era traiçoeiro, era covarde. Ele: não, meu amigo, meu amigo, meu amigo. E nesse domingo, a gente tava reunido ali na rua Cida, né? Ali em Torrões. Que eu morava com meu pai, na casa da minha madrasta, morava com meu pai. E a gente ali conversando, na hora do almoço, num domingo. Eu não lembro o ano, foi num domingo. Sei que foi num domingo. Aquela correria. Aí mataram um homem no bairro de Roda de Fogo, que é vizinho, né? Torrões e Roda de Fogo colado. Só tem um canal que divide.
E todo mundo correndo, saiu correndo. Quando chegou lá, né, que atravessou Torrões para Roda de Fogo, atravessou o canal ali pela ponte, tá lá. Está lá no chão. Sony, assassinado. Por quem? Pelo vigilante. Ele correu, fugiu. Acho que passou um ano não, acho que foi alguns meses. Acharam esse cara e também tiraram a vida dele. Mas esse Sony ele foi alertado, ele foi avisado e não deu credibilidade. Morreu sem Jesus. E sabe o que é o pior dessa história? O irmão dele se enveredou para as drogas. Também era assim, ó, colega da gente, jogava bola, brincava. E ele se enveredou para as drogas, depois de muito tempo. Se enveredou para as drogas e ali também perdeu a vida, foi embora sem Jesus. Eu tive um conhecido de criancinha, de pequenininho, se converteu, ficou adulto, se converteu, se tornou um diácono da igreja, abandonou Jesus, foi para as drogas, foi preso, saiu e depois a vida dele foi ceifada. É muito triste. E eu estou falando aqui de poucos, viu? Fosse falar tanta gente que eu já conheci que partiram de uma forma trágica, mas veja que pessoas que deram credibilidade a traiçoeiros perderam a vida. Quantas mulheres estão sendo assassinadas pelos maridos, marido que prometeu juras de amor ali, ó, né? Fizeram juras de amor, maridos que botaram aliança no dedo e ali daqui a pouco está matando a sua esposa terrivelmente. E as mulheres também tirando a vida dos seus próprios maridos. Pessoas íntimas, íntimas, como Davi diz. Se fosse um esquisito, uma pessoa que não estava nem aí, eu suportaria. Eu não conheço, não tenho afinidade, não tenho amizade. Eu suporto. Mas quem está me traindo é meu amigo íntimo. Aí Davi diz aqui que ia comigo à casa do Senhor. Olha para aí, pessoa crente. Crente. Aí eu quero abrir um parênteses para dizer a você, quantas vezes é dentro da igreja? Traidores dentro da igreja. Pessoas que carregam a Bíblia. Covardes. Homens e mulheres, filhas de Satanás dentro da igreja. Cuidado com quem você faz amizade. Cuidado com quem você fala. Cuidado. O tempo que estamos vivendo está sendo tão amargo que cuidado com aquilo que você fala. Davi disse que a morte os assole, vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Ou seja, como foi Coré, Datã e Abirão, em número 16, traíram Deus, Moisés e Arão, e Deus abriu a terra, e 253 pessoas foram engolidas vivas. Davi diz, eu quero que morra, que a terra engula eles vivos também. Isso não é só contra Davi, isso aqui está pecando contra Deus. E o desejo do salmista é que isso, infelizmente. Então tem pessoas, irmãos, que mesmo que na morte de Jesus, o sangue derramado na cruz, elas não estão nem aí, elas são ímpias, elas são desumanas, são traidoras, são covardes. Elas são instrumentos vivos do Satanás. Não, a gente não deve interceder, porque essas pessoas já conheceram o Evangelho e elas desprezam, elas anulam, rejeitam as boas notícias. Então, que a terra engula eles vivos. Daí você vê tragédias em cima de tragédias, mortes em cima de mortes. Está explicado. Eu, porém, olha a fé de quem crê em Deus. Eu, porém, invocarei a Deus, chamarei a Deus, invocarei a Deus, chamarei a Deus, e o Senhor me salvará. O Deus Salvador, Libertador, né, Resgatador. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a Ele e ouvirá a minha voz. Então, toda hora e todo tempo, por causa da angústia, do medo, dessa circunstância contrária, dessa tristeza, desse abatimento, o refúgio é o Senhor. O escape é o Senhor. Aleluia. Eita Deus grande. Em paz livrará minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Então essa paz é o shalom, segurança, fortalecimento, progresso, vitória, equilíbrio. O Senhor traria a alma de Davi, a vida de Davi. Aleluia. Deus ouvirá aquele que preside desde a antiguidade, os afligirá. Aleluia. Porque não há neles nenhuma mudança e tampouco teme a Deus. Essa mudança, não tem mudança de vida, não tem renovação, pois não há arrependimento. Eles não se arrependem, já falei, não tem tristeza, não tem nada. Não tem nada.
Eles continuam focados na destruição aqui contra Davi, focados no erro, focados no crime, estão um pouco se lixando, estão um pouco temendo a Deus, reverenciando a Deus, respeitando Deus, se humilhando diante de Deus. Deus não existe. Então, vai para cima de quem está ungido por Deus e protegido por Deus. Aleluia. Por isso que quebram a cara. Eu lembro de Senaqueribe, né, que invadiu ali Judá, e Deus botou um freio na boca e um anzol no queixo. Aquele meu companheiro estendeu as mãos contra os que viviam em paz com ele. Quebrou a sua aliança. É o que eu falei. Amigos e amigos, traidores. Quebram a aliança, são covardes. Como é que vai ter confiança em pessoas assim? As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. Suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas nuas. Aquelas pessoas que falam docinho, que falam com carinho, falam com amor, tudo mentira, tudo falsidade. Elogia, bajula, dá tapinha no ombro, mas por dentro está ali odiando, por dentro está ali hostilizando. Não vê a hora de botar para fora. Jesus disse que a boca fala, o coração está cheio. E o que sai do coração, o que sai da boca, né, procede do coração. E ali Mateus 15, 19, né, 18, 19. É triste, viu? É triste. Lança tuas preocupações sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Como diz 1 Pedro 5,7, lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Todas as suas preocupações estejam nas mãos do Senhor. Deus quer isso. Deus quer que seja ouvido. Deus quer atenção. Deus quer que a gente chame a atenção dEle. Deus quer ser notado. Aleluia. Então não vá tentar resolver do seu jeito, da sua forma. Procure refúgio no Senhor, que Ele sabe como vai fazer. Lance sobre Ele todas as suas preocupações. Aí diz, no final, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue fraudulentos não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Olha o final que Davi diz. Deus fará descer ao mais profundo do mundo dos mortos, ao abismo, ao tormento, sentenciados à destruição, pecadores, homens de sangue, homens assassinos, fraudulentos, mentirosos, enganadores, corruptos, não viverão metade dos seus dias. Será para viver 70, nem 35 anos vai chegar. Será 80, nem 40 anos vai chegar. Serão 100 anos, nem a 50 anos vai chegar. Aleluia. Nem a metade dos dias. Isso aqui, sabe que não é uma regra universal, mas tem muitos políticos bandidos, tem muitos pastores bandidos, mas como Davi ora e entende que Deus fará esses pecadores traidores ir para o poço do abismo, e eles não vão viver nem a metade dos dias, né? Talvez tenha gente aí que ia viver muitos anos de vida e são reduzidos por Deus por conta desses insultos, desses pecados. Deus não tem prazer na morte do ímpio, por mais que seja ímpio. Deus não tem prazer, ele não se alegra. Ele quer que se arrependa e se converta. Porém, se pecar, será extirpado. Se pecar, morrerá. Já o Senhor diz em Ezequiel 18, 32. Queridos, é triste. É triste saber que pessoas não creem mais em Deus, não creem no céu. Elas dormem, elas acordam, elas comem, elas trabalham, vai para cá, vai para lá, elas riem, elas se divertem. Mas não sabem elas que o juízo de Deus é iminente, o juízo de Deus é de repente. E elas são covardes. Quantos traidores estão se gabando, estão brincando? Estamos no mês de maio, muita chuva por aqui, por Recife, muitas cidades aqui de Pernambuco e fora de Pernambuco, né? Mas daqui a pouco vem festa junina. E quantos traidores de Cristo, da igreja, traidores das pessoas, estão aí, ó, curtindo, se preparando, e que Deus não permitirá nem muito chegar nesse dia de festa junina. E na própria festa junina, o Senhor dará uma resposta para muitos traidores com base nesse salmo de Davi, que é uma traição terrível contra Deus, se
opondo ao ungido. O próprio espírito do anticristo trabalhando aqui contra Davi. Pois Davi foi ungido para receber o Espírito Santo e se levantou Satanás para usar os filhos dele contra o ungido de Deus. Aqui é contra Jesus e é contra a igreja. E o fim desses atormentadores, desses perseguidores, desses traidores, o fim é o mundo dos mortos, é o abismo. Finalizando este salmo, nunca procure tentar resolver da sua forma, com as suas lamentações, perturbações ou amarguras, porque vai lembrar e ressentir, não é? aquela ofensa. Devemos entregar tudo nas mãos do Senhor. Essa lição do Salmo 55 que Deus nos dá através de Davi é traições, consequências de pecados e aproveitadores, né, desses erros nossos, pessoas que vão remoer erros e vai bater ali, ó, e lembrar todo o tempo o que a gente fez de errado. Isso é um instrumento maligno. Pois quem está com Deus, quem está com o Espírito Santo, você errou, deleta, irmão, segue em frente e não toca nem no assunto. Mas instrumentos de Satanás vai estar remoendo aquele assunto e desejando todo o mal, nos desprestigiando, como eu falei, nos denigrindo, nos humilhando, nos rebaixando, nos tratando com desdém, com nojo. E tudo isso, essas pessoas vão para o inferno, porque elas dizem que tem Deus, mas é mentira, tem o diabo no couro. E tudo isso, Deus é o nosso refúgio para que através desses problemas a gente possa recorrer ao Senhor para Ele intervir, fechar a boca dessas pessoas caluniadoras e traidoras e nos dar vitória e nos dar paz. Eu quero dizer que o Senhor lhe dará paz, uma paz extraordinária. Quem o diabo levantou já está com os dias contados. Vou repetir. Quem o diabo levantou para lhe afrontar, e como Davi experimentou, os traidores não tinham arrependimento, quem está lhe afrontando também não tem arrependimento. Mas o Senhor já entrou em cena, porque Ele é o seu Deus. Você se converteu a Cristo, o Senhor é seu Pai, seu advogado, seu justificador, seu fiador, aleluia, seu protetor, seu salvador, seu Senhor. E você é a menina dos olhos de Deus. E o próprio Deus já entrou em cena para contracenar. E o fim, como diz Ezequiel 7, o fim chegou. Chegou o fim. Aleluia. E ao invés de alegria, será mão na cabeça. Chegou o fim. O fim para traidores. Deus chegou para dar um basta. E não vai se surpreender, não. Porque quando Deus determina o basta, o limite, Deus está dizendo, o copo transbordou. E agora vou ter que entrar para dar um freio em alguém. Aleluia. Para frear a língua, para frear uma pessoa. Porque o copo transbordou. E quando chega nesse padrão, queridos e queridas, os céus entram em ação. E eu quero dizer, não vai demorar não. Por esses dias, por esses dias, o Senhor já chegou para dar um basta. Aleluia. Louvado seja Deus. E você vai se alegrar, pois o Senhor vai lhe defender. E ai dos traidores, pois o fim dele chegou. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, no nome de Jesus. Vamos orar. Espírito Santo, eu creio poderosamente, Pai. Seja feita a tua vontade. Glorifica o teu nome nesta causa, como Davi passou, muitos em Cristo estão passando. Mas tu és o mesmo Deus que não deixa de pé traidores e que vai lá e visita e acaba com isso. Dê vitória e dê sossego e paz, como Davi disse. Em Cristo Jesus, te peço e te agradeço. Amém. Beijo no teu coração. E não te esquece que o nosso alvo é o céu de glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Você que não é crente, venha para Cristo. Dobre seu joelho. Receba Jesus como único Senhor e Salvador. Aleluia. Procure uma igreja séria, que ama a palavra de Deus. E a gente se encontra no céu. Amém? Fica na paz do Senhor. E se Deus quiser a gente viver, se Jesus não voltar,
vamos meditar no Salmo 56, que é outro salmo de Davi. Amém? O fim do ímpio, do traidor chegou. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Pai do Senhor, crente.